Eu não queria acreditar quando descobri. Sério. Por um tempo que me envergonha admitir, eu achei que tudo isso era exagero, teoria da conspiração de cliente desconfiado, ou aquelas histórias de internet que a gente escuta e acha que nunca acontecem de verdade. Não no nosso bairro. Não no nosso dia a dia. Mas a realidade tem um jeito bruto de se impor. Quando você trabalha dentro de um posto de gasolina, dia após dia, enfrentando o calor que sobe do asfalto, a pressão invisível por metas quase impossíveis e o cheiro de combustível que impregna até a alma, uma hora você vê. Ou melhor, uma hora você é obrigado a enxergar. E o que eu vi me fez questionar tudo. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta simples. Uma pergunta que no fundo eu mesmo me fiz por muito tempo. Mas a sua resposta vai definir se essa conversa é mesmo para você. Você tem certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que está pagando por aquilo que realmente entra no seu tanque? Se a sua resposta foi um rápido e confiante sim, talvez você seja um dos poucos sortudos. Mas se você hesitou, se uma pequena pulga saltou atrás da sua orelha, se a sua resposta foi não sei ou acho que sim, então continue aqui comigo, porque a esmagadora maioria das pessoas também não sabe. E é exatamente nessa incerteza, nessa confiança cega que a gente deposita no sistema, que mora o problema. É nesse vácuo que a desonestidade prospera. Quando tudo começou a fazer sentido. No começo eu era só mais um, frentista novo, querendo fazer o meu trabalho direito, pagar minhas contas e voltar para casa. Eu achava estranho, sim, alguns clientes reclamarem. Lembro de um senhor, todo domingo de manhã, que vinha com seu carro antigo, impecavelmente cuidado. Ele sempre dizia: meu filho, esse carro eu conheço de cor, ele sempre enche com X litros quando o ponteiro está aqui. No seu posto sempre marca mais. Outra vez, uma moça, apressada para buscar o filho na escola, voltou furiosa. Cara, abasteci ontem, rodei só do trabalho para casa e já tá na reserva de novo. O que vocês estão botando nesse combustível? E o que a gerência dizia pra gente? Em treinamentos e reuniões, a cartilha era sempre a mesma. Ah, cliente é assim mesmo, nunca confia. O carro dele que está com problema, a boia do tanque está desregulada, o trânsito de hoje consome mais. Sempre acha que está sendo enganado. E eu, no início, repetia esse discurso. Eu acreditava nisso. Era mais fácil acreditar. Mas, com o tempo, certas coisas começaram a me incomodar de um jeito diferente. Não era mais só a reclamação do cliente, era o padrão por trás delas. Comecei a reparar nos números. Por exemplo, você sabia que existem postos onde o frentista nunca consegue atingir a meta de vendas de combustível, mesmo vendendo o dia inteiro, num fluxo constante de carros? E outros, curiosamente, batem a meta com uma facilidade suspeita, mesmo em dias de movimento fraco? Na época, eu achava que era só azar meu, que eu estava no posto ruim. Eu via os colegas do posto concorrente, do outro lado da avenida, sempre comemorando, ganhando bônus. Eu me esforçava, oferecia a gasolina aditivada, o lubrificante, a limpeza de para-brisa, e nada. A meta parecia uma miragem. Eu pensava, o que eles têm que eu não tenho? Depois de meses nesse ciclo de frustração, eu percebi. A diferença não era o número de clientes, nem a habilidade dos frentistas. Era a bomba. Ou melhor, o que faziam com ela quando ninguém estava olhando. A tal da manipulação eletrônica, o golpe invisível. Se você acha que adulterar combustível é a pior coisa que um posto pode fazer, misturando solvente, água ou álcool a mais na gasolina, deixa eu te contar um segredo muito mais sujo, muito mais sofisticado. Tem posto que adultera o próprio equipamento. É isso mesmo que você leu, o golpe do século XXI. Não é o combustível que está errado, é a conta, é a bomba. Do lado de fora, o teatro é perfeito. Você chega, o frentista sorridente te atende, você pede, completa, por favor, ou joga um valor, R$50, R$100, R$200. O visor digital, moderno e iluminado, mostra os litros subindo, o preço aumentando, tudo como manda o figurino da honestidade. Você vê os números, você ouve o barulho da bomba, tudo parece normal. Mas o que o cliente não vê, o que nem mesmo o frentista muitas vezes sabe, é o que o sistema eletrônico da bomba está fazendo por trás daquela tela. Existe um dispositivo, uma placa, um chip clandestino que é programado por gente que entende muito de eletrônica para fazer uma coisa diabolicamente simples: entregar menos combustível do que mostrado no visor. É o que chamamos nos bastidores de bomba baixa. Para você ter uma ideia da gravidade, tem bomba que chega a entregar até 15% a menos. Vamos fazer uma conta rápida. Se você pagou por 40 litros para encher o tanque, na verdade pode ter levado só 34 litros. 6 litros de pura miragem. 6 litros que você pagou, mas que nunca saíram da bomba. Agora multiplica isso. Pense no prejuízo de um único cliente ao longo de um ano. Agora imagina o quanto o dono do posto lucra com isso, litro após litro, carro após carro, moto após moto,
dia após dia, mês após mês. É um rio de dinheiro que flui direto do seu bolso para o dele, sem que você sequer perceba o rombo. Como eles fazem sem chamar a atenção? A covardia do controle remoto. Esse é o golpe mais sujo, o mais covarde de todos, porque diferente de adulterar o combustível, onde o cheiro estranho, a perda de potência do motor ou a fumaça no escapamento podem denunciar o crime rapidamente, a manipulação de bomba é praticamente invisível. É um fantasma na máquina. O cliente só desconfia depois de muitos abastecimentos, quando a conta não fecha de jeito nenhum. Ou só percebe quando começa a comparar de verdade, de forma metódica, os quilômetros rodados com os litros abastecidos. A maioria das pessoas, na correria da vida, não faz isso. Confiamos. E sabe o que é o pior? O que torna esse crime quase a prova de fiscalização? Esses dispositivos são, em sua maioria, controlados por controle remoto. Sim, você não leu errado. Um simples controle, parecido com o de um portão de garagem. O gerente, o dono ou algum funcionário de confiança pode ligar ou desligar o sistema fraudulento na hora que quiser, a uma distância segura. Se chega um boato de que vai ter fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, ou se para na bomba um carro da polícia, ou até mesmo um cliente que eles julgam ser mais atento e questionador, eles simplesmente apertam um botão. O chip é desativado. A bomba volta a marcar a quantidade correta. A fiscalização chega, faz o teste padrão com a medida de 20 litros aferida pelo Inmetro e tá tudo perfeito. Nenhuma irregularidade. Os fiscais vão embora, o perigo passa. E então, outro clique no controle e o esquema volta a operar. A mágica do roubo continua. Enquanto isso, você, eu, todos nós, continuamos pagando por litros de ar, por litros de vento, por litros que nunca chegaram ao nosso tanque. Por que eu estou te contando isso? Porque eu cansei. Cansei de ser cúmplice passivo desse teatro. Eu cansei de fingir que não via, de engolir seco quando o gerente dava aquela risadinha de canto de boca depois de um dia de meta batida. Eu cansei de ouvir conversas de bastidores, sussurros sobre o técnico que vinha fazer a manutenção nas bombas sempre de madrugada, quando o posto estava fechado. Eu cansei de ver colega sendo chamado na salinha do chefe e saindo de cabeça baixa só porque comentou demais, porque fez a pergunta errada. Um deles foi demitido uma semana depois. A desculpa oficial foi cortes de gastos. A gente sabia a verdade. E principalmente, cansei de olhar para o rosto de cada cliente que confia na gente, um pai de família, uma estudante, um motorista de aplicativo, e sentir aquele nó no estômago, aquela sensação de estar participando de algo imundo, de ser a cara visível de um golpe que eu não criei. E antes que alguém venha com julgamento fácil e diga: "Ah, mas por que você não pediu demissão então? Se é tão íntegro, por que não saiu do emprego?" Eu te respondo com outra pergunta, com a realidade nua e crua. Você sabe quantas contas um frentista tem para pagar no final do mês? Você sabe o que é ter uma família para sustentar, um aluguel que vence todo dia 5, uma geladeira que começa a ficar vazia na última semana do mês? Você sabe o que é o medo de não conseguir outro emprego? Sair nem sempre é uma opção imediata. Às vezes o medo e a necessidade nos paralisam. Mas ficar em silêncio para sempre, isso eu não consigo mais. Falar a verdade, mesmo que anonimamente, é o mínimo que eu posso fazer. É a minha forma de tentar reaver um pouco da minha dignidade. Como você pode se proteger? Agora talvez você esteja se perguntando com uma ponta de raiva e preocupação: tá, mas como eu descubro se o posto onde eu sempre abasteço faz esse tipo de coisa? E aqui vem a parte mais importante dessa nossa conversa. Presta atenção, anote se for preciso, porque conhecimento é a sua melhor defesa. Desconfie de preços muito abaixo da média. Sabe aquele posto com uma promoção absurda, um preço que nenhum outro concorrente na região consegue fazer? Milagres não existem no mercado de combustíveis. Observe o consumo real do seu carro. Crie o hábito. Toda vez que for abastecer, zere o odômetro parcial do seu carro. Mantenha um caderninho no porta-luvas ou use um aplicativo de celular para anotar os litros e os quilômetros rodados. Faça testes com valores fixos e acompanhe os litros. Varie os postos e abasteça sempre o mesmo valor. Se notar diferença estranha de um posto para o outro, desconfie. Pesquise o histórico do posto. Jogue o nome e o endereço do posto no Google. Veja se há reclamações ou denúncias. Peça a nota fiscal sempre. Ela é sua única prova oficial. O lado mais triste e revoltante dessa história. Sabe o que mais me revolta nisso tudo? É que dentro da estrutura do posto, quem ganha rios de dinheiro com esse esquema nunca é o frentista. Nunca. A gente que fica no sol, na chuva, no frio, inalando gás tóxico o dia todo é quem leva as broncas dos clientes. É a gente que escuta desaforo, que é chamado de ladrão, que é acusado de má-fé.
Enquanto isso, quem está lá em cima, na sala com ar-condicionado, olhando as planilhas de lucro, é quem realmente se beneficia dessa sujeira toda. A manipulação de bomba é crime, está previsto em lei, mas é um crime tão bem maquiado, tão silencioso, que passa anos sem ser descoberto. E quando a fiscalização finalmente pega, o que acontece? O dono paga uma multa, que para ele é troco. Talvez troque o nome fantasia do posto, pinte uma nova fachada e, não raro, continue fazendo a mesma coisa em outro endereço ou no mesmo lugar, depois que a poeira baixa. Por isso, eu te peço uma coisa. Se você chegou até o fim deste desabafo, é porque se importa. É porque, como eu, você acredita que o trabalho honesto e a confiança não deveriam ser passados para trás. Então eu te peço, faz o seguinte. Compartilha essa mensagem com pelo menos uma pessoa que você conhece. O seu pai, sua mãe, seu amigo, seu colega de trabalho, alguém que dirige, que abastece, que depende de um carro ou de uma moto no dia a dia para ganhar a vida. Quanto mais gente souber desses truques, mais atentos ficaremos e mais difícil fica para os golpistas continuarem agindo na escuridão. E se você já passou por alguma situação parecida, se já desconfiou, se já se sentiu lesado, deixa aqui nos comentários. Conta a sua experiência. Vamos transformar essa indignação coletiva numa voz potente que não pode ser ignorada. Porque enquanto a gente se calar, eles vão continuar enchendo o bolso, às custas do nosso suor e do nosso dinheiro. E se vocês quiserem, eu posso voltar. Posso trazer mais vídeos, mais textos, contando outras coisas que acontecem nos bastidores dos postos. Tem muita sujeira que o público nem imagina. Desde o golpe da maquininha de cartão até a adulteração de produtos como o Arla 32 para caminhões. Mas antes, me responde com sinceridade aqui embaixo. Você acha que já foi enganado na bomba? Sim ou não? Eu vou ler cada comentário, porque a primeira etapa para mudar essa realidade é admitir que ela existe. Chega de sermos enganados.